Então, em mais de 10 anos nessa área de farmácia, eu percebi que remédio não cura ninguém, né? Eu aprendi a fisiologia do corpo humano, eu aprendi como cada célula do corpo trabalha. Isso foi muito importante para mim. Só que o remédio, ele atua num sintoma, né? Às vezes, seu problema não está no corpo físico, né? Uhum. Ele tá num corpo emocional, num corpo astral. E quanto mais você estuda, você vai aprendendo que a gente não é só o que a gente consegue enxergar, né? A gente não A é gente esse é muito corpo além. físico que todo mundo vê. E assim, eu acho que foi em 1965 que surgiu esse conceito novo da física quântica, né? E que falava que, por exemplo, na faculdade de farmácia ninguém fala disso, ninguém fala da energia que as Uhum. plantas têm na cura, por exemplo, né? A farmácia ensina a fitoquímica, né? A fitoterapia mostra a molécula da planta como ela atua nos seus receptores. Mas, na verdade, tem todo um conceito energético por trás disso que Uhum. não convém para a sociedade falar para a população, né? Você acha que Exatamente. eles vão querer falar para você que a camomila ou o alecrim, coisa simples? Eu não estou falando daquela planta que está lá no Legal. meio da Amazônia, tá vendo? Eu estou falando de plantas acessíveis. Todo mundo tem acesso e você pode ativar o Uhum. poder de cura das plantas. Ou você fica preso na fitoquímica, né? Ou você continua preso na farmácia. Só que Uhum. ninguém mostra isso na televisão, porque eles não querem que a população saiba disso, né? É todo um ciclo da doença. É, porque a gente Porque, está no mundo capitalista, onde lucrar é exato, muito interessante, né? Então, eles têm que te convencer que o remédio é a melhor alternativa, quando na verdade não, né? E, né, você estava falando sobre quando a gente tem uma doença, ela não tá apenas no corpo físico, ela tá em outros uhum, corpos, né? Para quem não sabe, a gente tem 7 corpos sutis, né? é, Então, a gente precisa identificar como é que você criou essa doença. Eu falo que isso é sim. um pouco chocante para quem não está acostumado com a questão da somatização, ou não sabe nada sobre somatização de doença, porque a pessoa se choca, tipo assim, como é que eu criei uma doença? Mas tem um Ô, Mandinha, princípio da somatização que é tipo, toda doença que se manifesta no físico, ela começou no seu campo emocional. É de lá que parte tudo. Porque tudo é sim. mental, né? O que acontece é que as pessoas estão cegas por política, religião, etc. Daí você vai falar, por exemplo, de espiritualidade, elas já tomam partido, né? Elas falam, não, porque a minha igreja falou que isso é coisa do demônio, que não sei o que lá. Eu acho assim, isso é falta de estudo, né? Voltando para o papo da física quântica, na faculdade eles ensinam que, por exemplo, o átomo é uma molécula indivisível, que se junta vários átomos, forma uma molécula e a molécula atua no seu corpo. Tá? Uhum. Agora, ninguém parou para explicar para você que dentro do átomo tem várias partículas subatômicas que estão Sim. em constante vibração. Então, a gente é Tem a energia teoria das cordas que condensada. fala um pouco disso também, né? Sim. Não sei se- E a gente não passa de energia condensada. A gente não é um corpo apenas físico. Aí tá o que você disse, né? A gente tem o corpo físico, o corpo vibracional, o corpo emocional, o corpo astral, né? Daí a gente entra nos chakras, é um corpo mais sutil, né? Um fluxo energético no seu corpo Uhum. que conecta. Porque todos os corpos estão conectados, é tudo um só, né? Aí, embora Uhum. eles estejam em diferentes dimensões, em diferentes corpos, ele é tudo uma coisa só. É isso que as pessoas não entendem. Então, assim, quando as pessoas falam espiritismo e começam a falar de religião, e isso é tudo ignorância, né? Na verdade, é falta de estudo. Hoje a gente está na era da informação, né? Qualquer Uhum. dúvida, qualquer coisa que você tenha, vai no Google, pesquisa, leia, procure, né? Não fica achando que só existe a verdade do pastor ou a verdade que você vê na televisão, né? Mas, Cria essa. mas tem uma coisa que acontece nisso também, sabe? Tem pessoas, tipo, o conhecimento hoje ele tá muito acessível. Você não Uhum, precisa ir na melhor biblioteca do mundo para acessar um livro que vai te trazer um conhecimento, tipo, que vai ser um divisor de águas na sua vida. Você pode ir no Google e uhum, simplesmente fazer uma busca e ter acesso a muitos conhecimentos. Mas o que eu vejo que acontece muito é que as pessoas, de certa forma, gostam de estar no campo da ignorância. Porque é, estar no campo da acomodada, ignorância né? é mais confortável. Exato. Porque quando você busca conhecimento e você assume o papel de que, tipo, eu vou lidar com isso aqui, o processo é doloroso. Eu não vou falar que é É. fácil.
Eu passei por várias autocuras, inclusive física, assim. Só que nessa trajetória aí, eu tive que aprender muita coisa, entendeu? É, E esse aprender muita coisa está muito ligado a aprender a ser um ser humano melhor, né? Então, exato. será que as pessoas elas estão preparadas para desapegar daquilo que fizeram elas adoecer? Eu acho que é um pouco complicada essa questão para alguns. É difícil Então, você se abrir para aceitar o processo, né? eu acho assim, ó, eu gosto de falar sempre que existem duas maneiras de você aprender esse tipo de coisa, né? Ou é pela dor ou é pelo amor. Então, por exemplo, eu quando percebi que estava tudo errado, né? Que eu estava num curso que, meu, eu vendia uma cura que não existia, né? É aquela história da empurroterapia, né? O cara tá com uma dor de cabeça, você empurra um remedinho pra cabeça. Ah, mas isso aqui vai atacar o fígado, então já leva esse para proteger seu fígado. E se der um probleminha no intestino, já leva esse pro intestino. Daí quando o cara vê, o cara sai da farmácia com 7 remédios, né? Ele nem Exatamente. lembra qual que era o problema dele inicial. E aí eu me revoltei e falei assim, oh, meu, não, eu preciso salvar as pessoas de verdade, né? Daí eu larguei tudo, larguei carreira, larguei bem de tudo. Falei, eu vou viajar porque eu vou fazer medicina para curar o mundo, né? Porque a ideia é da medicina. Aí deu tudo errado e, meu, quando eu cheguei no fundo do poço, né? Quando você acha que perdeu tudo, apareceu o yoga na minha vida, né? Uhum. Então, assim, eu tive acesso a uma ferramenta milenar. Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, estressada, né? Tudo na minha vida era muito difícil, né? Fazer as coisas, eu precisava desprender mais energia porque eu não conseguia focar, eu não tinha, eu estava fora do meu propósito, né? Então, assim, eu vivia nessa loucura da sociedade, o yoga me trouxe de volta para o centro, né? Com meditação, com aquela. Por quê? Porque ele vai acessando os corpos mais sutis, né? Você vai acessando, vai tirando as cicatrizes que ficam Uhum. presas na sua alma, né? Não fica preso no seu corpo. Às vezes você Sabe que passa uma coisa. eu vou pedir Oi? para você, já que você trouxe a questão da yoga, é de falar um pouco mais sobre isso, porque acredito que grande parte das pessoas, assim como eu, alguns anos atrás, acreditava que o yoga é você ir lá numa academia, muitas vezes, É, e fazer os exercícios. E, na verdade, yoga não é só isso, né? tem O nada a ver. yoga está muito além disso. Eu acho que você falar disso seria bem bacana. Tá, eu vou falar, mas só complementando essa história da dor e do amor, né? Então, por exemplo, eu aprendi pela dor. Eu tive que, desculpa a palavra, mas me fuder muito na vida para aprender uma ferramenta divina, né? Tamo Porque, junto. exatamente, e aí que eu ia chegar. Você teve uma vida pós o trauma que você passou, pré e pós, né? Você Sim. tinha, por exemplo, você tinha um padrão de vida, daí você teve uma experiência de quase morte que virou uma Uhum. chavinha na sua Alguns, cabeça, né? E, sim. e uma frase que você disse para mim outro dia que eu achei muito legal foi que o médico uma vez chegou e falou para você: esquece, né? Você não vai andar mais. Aí você respondeu: ah, tá. Espera para Foi bem ver. assim, a tá e um Né? sorriso. Então, mas primeiro, você nunca perdeu a fé, né? Você sempre soube que tem uma força que rege todo o universo. E isso até quem está profundamente preso na ciência sabe que as reações não acontecem por acaso, né? Tem uma ordem que funciona no universo. Mas, enfim, respondendo a sua questão do yoga, o meu, ele é uma prática assim milenar, né? Ele existe desde muito tempo antes de Cristo. Os primeiros livros, as primeiras escrituras são datadas de 4, 5 mil anos atrás. Então, eles foram. É até engraçado falar como ele foi, como ele surgiu, né? Que daí, por exemplo, não vou falar os nomes aqui que não é muito profundo, né? Mas Uhum. assim, aí o cara chegou, entrou no estado de meditação e veio como revelação divina para ele, né? Posturas, gestos, movimentos de respiração, exercícios que você consegue se centrar no agora, você consegue manipular a energia que tem dentro do seu corpo. Hoje, com a ciência atual, moderna, a gente sabe que os chakras realmente existem, a gente consegue passar um raio-x em você, um infravermelho, e ver esse Uhum. movimento energético. Você consegue tirar foto, aquelas fotos Kirlians, né? Da sua Sim. mão e ver que a sua mão emana energia. Uhum. Isso eles sabiam há 5 mil anos atrás. Olha que doido, né? E o yoga, assim, se você parar para ver, ele foi criado para você nunca ficar doente, né? Você limpa seu corpo, você limpa sua mente,
você concentra a sua energia. Então, por exemplo, aquelas posturas que você vê todo, ele se torcendo inteiro, de ponta cabeça, tudo tem uma razão, né, fisiológica. Então, por exemplo, os nossos órgãos, quando você compra um pedaço de fígado no açougue, você não, que você tá quase igual eu, vegetariano ainda pra esse lado, né? Mas quando as pessoas normais, entre aspas, compram um fígado, você aperta, você percebe que ele, você consegue espremer, né? E é igual você por dentro. Você precisa fazer uma torção para torcer seus órgãos e eliminar aquelas toxinas que ficam lá tempo, que ficam paradas há muito tempo. Daí quando você torce, você respira, puxa aquela bioenergia que tem no ar ao seu redor, que em sânscrito significa prana, e reenergiza seu corpo. Uhum. Então, assim, tem escrituras que o ser humano naquela época vivia muito mais que 100 anos. E bem, né? Você não precisa chegar aos 100 anos para cima, crépido, né? Tipo, com dor nas costas, todo torto. Você chega bem, o seu corpo... Aí por isso que eu falo, essa farmácia interna que existe dentro de todo mundo, é só você saber acessá-la, ativá-la, né? Você precisa... O corpo humano não é feito para ficar parado, né? A gente não Sabe o que é muito engraçado? Porque, assim, esses conhecimentos milenares, eles foram se perdendo ao longo do tempo, né? Sim. E, por exemplo, a geração dos meus pais, né, dos 40 e poucos anos aí, eles já nem conhecem mais essas coisas, sabe? Então, eles passam pra gente o conhecimento que eles têm, e o conhecimento deles é tipo, vamos pra farmácia, ficou doente, vamos pra farmácia. E É o mais fácil, engraçado né? é que mesmo a gente que tá nessa busca, que tem conhecimento e tal, às vezes a gente, tipo, se deixa levar por isso. Vou te falar o que aconteceu comigo ontem. A minha parte respiratória começou a ficar ruim, meu nariz trancado. Aí na minha cabeça veio assim, preciso comprar um remédio para rinite. Minha rinite Tá vendo? atacou. É. Só que aí, como eu tô, né, nessa transição aí, né, Uhum. eu falei pra mim, compra remédio pra rinite, tá louca? Vai fazer pranayama. Olha que legal, tá vendo? Né? Aí hoje cedo eu acordei fazendo pranayamas. Para quem não sabe, pranayamas são técnicas de exercícios respiratórios, né? Que a yoga usa muito. E aí eu comecei a fazer pranayama e já tá, tipo assim, muito melhor. Depois eu vou fazer uma inalação com ervas que, tipo, vai potencializar o efeito disso, sabe? E aí mudou todo o meu dia hoje. Porque E eu se você for... acordei fazendo... Pode falar. Pode falar. Não, não, fala. Aí mudou todo o seu dia. Continua. Não, mudou todo o meu dia porque eu fiz uma meditação para alinhar os chakras e tal. Uhum. E aí fiz os pranayamas e já acordei fazendo umas posturas da yoga. E comecei a dar o comando pro meu corpo, porque eu tava com o hábito de, tipo assim, acordar com muita fome. E, tipo, acordar e, tipo, eu preciso comer. A primeira coisa do meu dia era comer. E, tipo, eu tenho que falar pro meu corpo, pô, sou eu que mando aqui, meu filho, não é você. E aí eu fico muito feliz, porque eu acordei mantendo isso. E Legal. aí, fui lá, já fiz um shotão de O chatão limão, de imunidade. cúrcuma, pimenta, com própolis, tomei e eu fiz 14 horas de jejum, Aí, só que dando legal. comando pro meu corpo, você não precisa comer agora, você não precisa comer agora. Sim. E eu fiquei muito bem. Praticou em jejum, sua prática foi até melhor de manhã. Foi. Né? E Eu até se a gente parar pedalei para em jejum. pensar, e se a gente parar para Foi. pensar na história da humanidade, né? Então, por exemplo, por que o yoga foi proibido na Índia? Né? Chegou os ingleses, os colonizadores foram invadir a Índia e encontraram uma civilização que é completamente da paz, né? Que não fazia mal nem para os animais. E, meu, começaram a conquistar. Agora, como que você vai conquistar um cara que tem uma intuição a mil, né? Que fica de ponta cabeça, um cara que quase levita. Daí você fala assim, meu, a gente tem que proibir esse poder do ser humano, né? Porque como que a gente vai controlar uma nação, né? Como é que a gente vai colonizar os caras que lêem nossa mente? A gente não fala nem a mesma língua, mas ele já sabe o que vai acontecer, tipo, amanhã, né? Eles já estão há anos-luz da gente, né? Com práticas milenares do passado. Daí começaram a reprimir, começaram a proibir. Quem praticava era morto, né? No passado. Tanto que o Tantra começou a surgir novamente, mais pro lado sexual, que não tem nada a ver, que tipo, também tem uma parte a ver. Mas, assim, aquela época era toda uma sociedade Né? matriarcal, né? E a sociedade foi suprimindo a mulher cada vez mais, porque o homem tinha que colonizar. Meu, tudo errado, né? Daí chegou os colonizadores no Brasil, encontraram aqueles índiozinhos meu, não ficava doente por causa da natureza, que sabia como acessar esse poder das plantas
E você acha que o índio ia passar pro homem branco que matou todo mundo? Acho que Chegou, não, chegou né? dando tiro nos caras, dando espelho, depois roubava a Eles mulher que dos morram caras. logo, né? Meu, Prolongar a vida deles. é óbvio. Então, ao longo da história, esse conhecimento de Deus, esse conhecimento divino que passou para o homem, você quer viver bem? Faz um pranayama, faz uma meditação, se conecta com essa postura, que daí que você alinha os chakras de outra maneira, faz uma meditação de alinhamento e equilíbrio de chakra. Você acha que o cara que quer colonizar, que quer ouro, ele vai parar para pensar para fazer meditaçãozinha? Daí se perdeu, né? O Uhum. poder divino que existe dentro de nós foi se perdendo para quê? Para que esse capitalismo, para que esse dinheiro todo, né, superasse, né, Uhum. sobressaísse. Mas enfim, aos poucos, é o destino da humanidade, né? Se a gente É. não se reconectar com essas coisas, a gente vai pro saco. É simples assim, né? Por, Não por isso que precisa. eu gosto muito da frase do Então, Murilo Gun que diz assim: se o futuro for o passado. foi o passado e E faz muito sentido. eu nunca vi assim tanta gente junto, tanta gente buscando resgatar os saberes da natureza. Sabe? Então, Tipo, eu nunca vi. Eu acho que né, tem 25 anos ainda, né? Quem é uhum. mais velho pode falar, mas eu acho que é a primeira vez que eu tô vendo algo tão assim, evidente, Fala sabe? Sendo tanto da jogado na saúde, cara né, de de todo formas mundo. naturais, É. né? E se você parar para ver, se você for atrás dos dados, né, eu acho que o consumo de medicamentos nunca foi tão grande igual hoje em dia. E ao mesmo tempo, o número de doentes também nunca foi tão grande, né? Números de ansiosos, depressivos. Então, se você parar para pensar, se o remédio te cura, por que que o aumento do uso de remédio está aumentando o número de doentes? Não era para ser o contrário, né? Se aumenta Uhum. o remédio e diminui os números de doentes, não. Por quê? Porque o remédio não cura ninguém. E aos poucos é isso que as pessoas estão percebendo. Estão percebendo que tomar remédio na farmácia não vai curar não vai proteger de vírus. Se Não. você não comer bem, se você não fizer shotão de imunidade, se você não tomar sol, você não vai ter proteção. Há muito tempo se falava que o sol era um vilão, né? Que se você ficasse exposto aos raios solares, você ia ter câncer de pele, você ia ter... É lógico, tudo em excesso faz mal. Daí começaram a produzir Uhum. protetor solar, cheio de químico, que todo mundo passa no corpo. As pessoas começaram a evitar o sol. Daí, hoje em dia, com essa crise de corona e pandemia, o que todo mundo falou? Ausência de vitamina D. O Uhum. calciferol vem da onde? A maior fonte é os raios solares, né? Exatamente. E a galera tão longe da sua própria natureza esqueceu como é bom os hábitos tão simples da vida. Eu acho que, né, seja o sol aí como uma ferramenta, seja o shotão da imunidade que a gente começou a fazer de manhã, se alguém quiser saber mais, chama no direct também, a gente fala a respeito, mas é bem simples. Eu acho que todas essas ferramentas que elas aumentam a nossa imunidade, Uhum. elas são, de certa forma, uma arma contra o coronavírus. Ah, vai curar o coronavírus? Não, não vai curar o coronavírus. Só que imagina, você, estando com a sua imunidade lá em cima, pegar o coronavírus. É muito provável que você vai se curar do coronavírus de forma muito, muito simples. É, Agora, você não tá nem aí com a alimentação, não faz nenhuma atividade física, tipo, foda-se tudo, meu filho, você vai pegar coronavírus e é muito provável que você vai ficar entubado, que você vai até morrer. Então, acho é, que essas coisas que a gente tá falando, elas são importantes nesse sentido. Porque você é, de fato, o que você come, né? exato. Tem uma coisa que você fala, que a Ayurveda fala, Então, que eu na acho verdade, você não é o que importante. você come, É, você é o que seu corpo consegue digerir, né? é, Porque se você não tiver o fogo do Agni, do seu corpo, para conseguir digerir, transformar aquela comida, você não vai assimilar, você não vai absorver, seu corpo ou vai excretar ou vai deixar nos depósitos de gordura que todo mundo tem. Mas uma coisa complementa a outra, né? Não é só o shotão, não é só tomar banho de sol. Eu acho assim, tem muita coisa que a humanidade esqueceu. Então, por exemplo, sim. não é culpa da sociedade, eu gosto de falar para todo mundo, mas se você parar para ver, ninguém sabe respirar, né? O que a gente aprende dando aula de yoga é que as pessoas só usam a respiração pulmonar, aquela parte de cima do corpo, né? Que é cerca de 30% de toda a sua capacidade de respiração. Então, como você quer relaxar se você não consegue nem puxar o ar para dentro, né? Então, assim, tem uma prática do yoga que se chama Yoga Nidra, né? Ele é uma prática de relaxamento profundo que a ciência moderna descobriu que não é apenas um relaxamento, mas sim uma poderosa ferramenta de cura. Porque quando você relaxa todos os músculos do seu corpo, quando você entra nesse processo de relaxamento profundo, o seu corpo se cura de dentro para fora. Tanto que quando
Por exemplo, a França, né, quando descobriu essa prática, mandava os soldados traumatizados com pós-guerra para a Índia justamente para fazer esse tipo de coisa, porque não havia medicamento, não havia terapia que curasse eles. E isso é óbvio, é o que a gente falou agora. Se às Uhum. vezes a doença está no campo emocional, como você quer curar a pessoa no físico, né? Como você quer dar um remédio que age no corpo ou Não. uma terapia racional, né? Você vai dar um conselho racional para um problema emocional, você entendeu? Então, assim, é todo um conjunto, né? Inclusive, Uhum. eu quero, peço até licença para comentar, mas quando a gente começa a procurar essas ferramentas de curas naturais, e esse lado mais espiritual, mais conectado com as plantas, as coisas vão surgindo para a gente, né? E nesse final de semana eu tive até a oportunidade de conhecer uma cura xamânica absurda, né? Que eu ainda estou sentindo os efeitos no meu corpo, meu, ó que doido, né? Naquela época, Conta os aí, que índios, é que você conheceu? Quero saber. toda essa parte xamânica da América, tipo, América do Norte e América do Sul, eles conhecem o poder dos animais, né? Eles curavam como? Com planta, né? E assim, eu gosto de falar que toda a planta, tudo que está na Terra aqui, tá para evoluir, né? Não é só o homem. A planta existe aqui para ajudar a evolução do homem, para evoluir também. Tudo é um processo de evolução. Agora, São falando desse processo de combustíveis, cura, né? Vegetal, mineral. tudo. Os animais estão aqui para te ajudar. Aí você vai lá e come a vaquinha, né? Tá louco, degola o carneiro para fazer um bifão. Não é possível, né? Que esse caso que a galera ainda não acordou Ó, para eu isso. ainda gosto Mas, de churrasco, tá? Eu tô na não, tudo transição. bem, não quero conscientizar Eu comi ninguém frango hoje. disso. Mas você fez um hamburgão de feijão que eu vi. Não, eu comi um hambúrguer de feijão, mas agora há pouco eu acabei de comer uma crepioca com um franguinho. Mas a evolução é gradativa, né? É Mas enfim, gradativa, olha individual. que legal. Eu conheci um final de semana, né? Tem um negócio chamado cambô, né? Que é um veneno extraído dos sapos, né? Um Que sapo loucura. especial. Não sei se você já ouviu falar, mas assim, eles estressam, ele não faz mal para aquele animal. Aí quando ele começa a expelir esse veneno, eles tiram um pouquinho dele, pega aquela amostra, abre a epiderme da sua pele e aplica em você, né? Então, assim, o seu corpo ele começa uma reação de defesa, né? O coração dispara, você sente os vasos se expandindo, aquele calorão, porque ele está se defendendo contra o veneno de fora. Aí ele começa a entender que para se defender daquele agressor, daquele invasor, ele vai precisar renovar todas as células de imunidade, por exemplo. Você dá um reset no seu sistema Uhum. imune. Meu, ó, que doido, né? Os caras sabiam isso há séculos atrás. Agora você É, e eu fala. ouvi falar que o Cambô, quando aplicado, ele tem até 21 tipos de antibióticos, né? E Então, aumenta a imunidade X e nem vezes só isso, mais. né? Pelo que me explicaram, o maior benefício do Cambô é uma cura espiritual, né? Então, assim, essa parte do xamanismo, quando você vai tomar um chá de camomila, você não se conecta apenas com o efeito calmante da fitoterapia do chá, mas se ativar aquela energia, tem um estudo que ele lê as vibrações, né, em hertz das plantas até, É que, isso que aqui, ela ó. vibra de um... Aí, ó, fitoenergética. Eu tenho um livrão desse também que eu ganhei no final de semana. Quando você ativa, é igual um reiki, né? Você Uhum. canaliza a energia divina para curar uma pessoa. Você também pode canalizar a energia para ativar uma planta. E é confirmado cientificamente. Eu acho que foi em 2008 que já entrou, a Anvisa aceitou como uma terapia complementar. Você ativa o poder daquela planta e ela muda até conceitos espirituais, né? Traz prosperidade, tira a vergonha da Cada planta tem o pessoa. seu princípio, né? Então, Eu até, o lance da Potiara, né, que é a marca Uhum. que eu acabei de criar, é isso. Então eu canalizo toda a energia do Reiki em Uhum. todos os produtos, em todas as plantas, por justamente entender um pouquinho mais a fitoenergética e saber que essa ativação potencializa aí todo o resultado, né? Mas uma coisa legal que eu andei lendo e eu gostaria de comentar aqui é que o É. SUS introduziu o Reiki. E isso já é um baita avanço, né? Se tratando que a gente está no mundo capitalista, né? Aham. E as pessoas trazerem essa consciência em algo que atinge a massa, né? Quando na verdade Uhum. não querem despertar a massa, né? Eu É. achei muito interessante. E junto disso eu vi também que o SUS ele está capacitando os profissionais em cursos de naturopatia.
E tem até postos de saúde já em alguns lugares do Brasil que eles têm hortinha. Então a Ó, pessoa que vem com legal. problema X e aí o médico já receita, já colhe ali, dá para a Da pessoa e hora. a pessoa fazer. Meu, quando eu vi isso, falei, meu Deus, isso é o futuro, Uhum. assim, sabe? É, e agora você imagina, você leva isso pra sua vida, você aprende a plantar a planta certa na sua casa, no seu quintal. Acabou, você não precisa da indústria farmacêutica, né? Eu acho assim, é importante falar que a gente não é 100% contra os medicamentos, né? É importante sim, não tô falando para você parar de tomar o seu remédio para aplicar um reiki, né? Às vezes não dá tão certo assim, é uma terapia complementar. O Exatamente. remédio é importante para você trazer a pessoa num momento de crise, por exemplo, né? Ela tá numa crise, ela não consegue, você não consegue atingir ela numa terapia humana, você dá um remedinho para acalmar, você traz ela, você tira uma ansiedade, um transtorno generalizado de ansiedade, por exemplo, com um remedinho e depois aplica um reiki. Depois manda ela fazer uma meditação, um yoga. Não dá para você mandar ela fazer um yoga logo de cara, né? É. Assim, a gente não pode negar a evolução até hoje, né? Se a gente Eu chegou acho nesse que estado da assim, tecnologia, não é porque a gente vai virar bichão do mato, né? Vai esquecer de tudo que aconteceu até agora. A gente tem que usar tudo a nosso favor, os extremos que faz mal, né? Se é os você, extremos, tem que buscar o por meio do exemplo, meio. você para ver, nem a Ayurveda não é vegana, né? A Ayurveda não é aquele extremo de falar, não, eu sou 100% no mate animal. Às vezes você precisa de uma canjinha de galinha, né? Uhum. Já dizia minha avó, o poder milenar da canja. Você Até entendeu? Às ontem vezes você precisa. mesmo, eu tava. O ano passado eu tive a oportunidade de conhecer uma grande pessoa, que é a Bruna Fornazari, e ela é nutricionista ayurvédica. E eu fui procurar o trabalho dela justamente porque eu queria me curar do cisto que eu tive no ovário. Eu me curei Uhum. antes até de aplicar tudo que ela tinha me ensinado, porque Aí, ó. eu já estava numa busca. Mas ontem eu estava abrindo lá, né? Tem toda uma rotina matinal que é passado, comecei a fazer hoje. E até o hambúrguer de feijão que eu fiz aí hoje foi uma receitinha que eu tirei de lá. E aí, tipo, na rotina alimentar que ela colocou para mim, tem frango também, posso comer peixe também, se eu quiser. Então, não é ir para os extremos. Eu acho que ir Exato. para os extremos limita. E aí você cega aquilo é verdade e você deixa de enxergar o outro lado, né? Então, acho que o Sim. caminho do meio é sempre o ideal, assim, Ah, acho que é o mais é um seguro, né? equilíbrio, né? Você tem que ter um É um equilíbrio em tudo equilíbrio. na vida. Exatamente. Agora, Mandinha, deixa eu te perguntar uma coisa. No yoga, a gente faz muitas práticas que ativam os chakras, né? Que ajudam a equilibrar o pranayama, a gente movimenta esse fluxo energético dentro do corpo. E com o tempo, as pessoas começam a sentir uma intuição diferente, né? Um acesso que eles Uhum. começam a perceber as pessoas com uma maneira diferente, começam a ter mais calma nos relacionamentos interpessoais. Você que passou por todo esse processo, né? Você acha que a sua intuição melhorou, aconteceu alguma coisa diferente? Me conta um pouco da Amandinha pré esse estresse todo, quase uma experiência de quase morte, e a Amandinha pós, a Amandinha de hoje em dia. Tá falando na questão do assalto, né? É, Isso. se você quiser contar a história também, para quem não sabe. Vou resumir aqui, né? Tem bastante gente que acompanha você, que não me acompanha, que talvez não conheça. Em 2014, início de 2014, eu fui vítima de um assalto parado num semáforo. Acabei levando um tiro. O tiro entrou por aqui. Essa é a marca do tiro. Ó, Eu tava parada no semáforo, né? Aí o tiro entrou aqui e a bala ficou alojada desse outro lado, entre a sexta e a sétima vértebra da coluna cervical. Eu tive uma fratura, né, dessas vértebras e também tive um rompimento parcial medular, o que fez com que eu perdesse os movimentos daqui para baixo. Então, ou seja, tudo que eu movimentava era os olhos e a minha boca. Daqui para baixo, nada, usando aquele colar cervical, fiquei 3 nem meses com ele. sentia. Não, nem sentia, não sentia nada. E aí, né, tipo, começando o segundo ano de educação física, eu era atleta, jogava futebol, eu fazia lutas e do dia pra noite, tipo assim, acabou a vida, não vai fazer mais nada, né? Porque a minha ferramenta de trabalho era o meu corpo, eu já tava dando alto. Uhum. E de repente eu perdi minha ferramenta de trabalho e perdi tudo, né? É assim que algumas pessoas veem. Não eu, nunca vi dessa maneira. Desde que aconteceu isso, eu sempre me perguntei, por que é que isso aconteceu? O que eu preciso Uhum. aprender?
Tipo, acho que a cura, ela tá muito conectada com o aprendizado. Não dá para Sim. separar. Então, você tem que se perguntar por que isso aconteceu. E quando você pergunta, o universo, ele te responde. E nesse momento de respostas, é que o seu campo intuitivo, ele começa a ficar mais sensível. Aham. Porque você sabe que as respostas, elas habitam dentro de você mesmo. Que você não precisa ir ouvir o pastor X ou Y. Lógico que Deus também fala com a gente através dessas pessoas, né? Mas, quando você entende que Deus habita dentro de você, você começa a dar valor para uma coisa que as pessoas não dão, que é o silêncio. Então, gostar de estar sozinho não é solidão, é solitude. E isso foi uma das coisas que eu aprendi. Então, hoje, eu sou uma pessoa que gosta de estar sozinha. Eu aprendi a gostar de estar sozinha. Mas as pessoas têm uma tendência a querer estar com a TV ligada, passando aquele noticiário ridículo que só vai poluir a mente dela, fazer com que ela entre numa vibração pior do que ela já estava muitas vezes, né? É a política do medo, né? E sabe o que parece? Que quanto mais agitada a mente da pessoa tá, mais agito ela quer. Aí se vê muita gente indo pra balada, passando a noite bebendo, caindo em Aí nunca drogas, mais consegue sabe? dormir, sofre de insônia. Não, sofre de insônia, ansiedade, um monte de coisa. Quando, na verdade, tudo que você precisa para aumentar o seu campo intuitivo é ficar quietinho. É. É só ficar quietinho. É o que eu postei hoje, né? É você estar presente no presente. Então, Relaxar. assim, relaxar. Relaxa, entendeu? Então, tipo, Simplesmente relaxar. quantos por cento do seu dia você está 100% presente no presente? É. Porque normalmente as pessoas estão aqui ou falando de algo que aconteceu no passado ou falando de algo que vai acontecer no futuro. Se é que o futuro vai chegar, né? Porque você pode morrer hoje e acabou, né? Então, isso é uma coisa que eu comecei a aprender com a minha história, porque, tipo assim, eu passei 3 meses só na cama. As pessoas davam banho em mim, trocavam minha fralda, eu usava sonda e davam comida na minha boca, porque eu não mexia nada. Uhum. Só que se eu tivesse pressa de perguntar pro médico, e aí, quando eu vou sair daqui? Quando eu vou sair daqui? Esquece. Eu não ia estar vivendo ali o presente, sabe? Uhum. E eu entendia que tava tudo bem. E que ia ficar tudo bem, que uma hora ia acabar. E que tava tudo bem. Então, acho que eu até acho que o momento que eu mais estive conectada 100% no presente foi esse, você acredita? Porque eu ficava nos meus diálogos internos, assim. E uma coisa que falo, hoje eu sei que não é loucura, porque eu conheço um pouco mais de física quântica. Uhum. Mas há 6, quase 7 anos atrás, que foi quando eu sofri o assalto, eu não conhecia nada de física quântica. Tipo, Né? Imagina. uma loucura, né? E uma coisa que eu já fazia era criar uma conexão com as minhas pernas. Então, o que eu fazia? Eu ficava pensando em movimentos. Tentando mexer o Eu dedinho ficava... do pé, por exemplo. eu fechava os olhos e aí eu mentalizava que eu estava mexendo. Uhum. E eu passei 3 meses mentalizando que eu estava mexendo as pernas. Ó, E em determinados momentos, eu dava comandos. Eu falava, perna, mexe, 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 ó, mexe. legal. Aí chegou um dia. Tipo, nada acontecia. Tipo, acontecia nada. E aí teve um dia que eu tava lá, perna, mexe, mexe, mexe. Eu senti uma coisa. Aí eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu vi que o dedinho do meu pé direito fez assim. Foi o primeiro movimento da perna que eu senti, sabe? E isso foi assim, tipo, eu chorei muito nesse dia, porque pra quem não mexe nada, mexer um dedinho é muita coisa. Meu, imagina, né? E aí, hoje, como com conhecimento da física quântica e tal, entendendo que tudo vibra, tudo é energia, tudo é frequência, blá blá blá, eu sou muito orgulhosa de, tipo, falar, meu, eu fiz a coisa certa. Eu fiz a coisa certa e o conhecimento não veio de fora. Eu acessei algo que estava dentro de mim, mas porque eu aprendi o silêncio. E aí, quando você fala, acesse a farmácia que está dentro de você, é basicamente isso. Porque acessar a farmácia não é você ingerir alguma coisa, muitas vezes. É só, às vezes, é virar a chave. A farmácia, eu acho que ela é a cura. E a cura, às vezes, ela está muito relacionada em você mudar a sua forma de pensar. Não é só o que você põe para dentro, é o que sai de dentro para fora. Entendeu? Então, eu acho que é isso, sabe? E foi aí que eu consegui aprender mais essa importância do silêncio. E o meu campo intuitivo foi ficando cada vez mais aberto, entendeu? E ó que bacana, né? Complementando. Então, por exemplo, primeiro que você começou a fazer perguntas, né? O que isso... Qual que é o sentido? Por que isso aconteceu comigo?
Aí a gente vai na primeira questão. Primeiro que as pessoas talvez não façam a pergunta certa, né? Por isso que elas nunca têm uma É, resposta. a resposta certa. Segundo, que tem aquela história dos corpos, né? O corpo mais denso é o corpo físico, né? O corpo que a gente pode ver, que a gente pode sentir. Daí a gente vai subindo, corpo emocional, corpo astral, etc., até chegar num corpo muito mais sutil que está conectado com um todo, né? E Uhum. eu acho que é justamente lá no corpo sutil que essas respostas acontecem, né? As Exatamente. pessoas, como estão com a cabeça num turbilhão de pensamento, tá sempre tensa, não consegue relaxar, não acessam essas respostas. Às E eu acho vezes, que os mentores, quem acredita em mentor, quem acredita, os guias, ou até sim. Deus quer falar com a pessoa, mas ela não relaxa para ouvir, né? Que Não, foi o seu caso. Você não tinha como não relaxar, você já estava ali, eu já só, tava. só você, né? Você não vai mais ter que se preocupar com o trabalho, agora é só acreditar, focalizar na pergunta e esperar a resposta. E uma É. coisa importante que você falou, a gente aprende no yoga a neuroplasticidade, né? Não sei se você já ouviu, mas assim, você cria movimentos neurais novos, né? Caminhos neurais novos no seu corpo com uma prática diferente. Você desprograma o automatismo do seu cérebro. Então, por exemplo, ninguém para fazer um relaxamento e levar consciência. Agora relaxa a pontinha do dedão direito. Agora relaxa o dedinho esquerdo. Você Nem entendeu? lembra que ele existe, né? Nem lembra que ele Mas se existe. ficar assim, vai fazer Ele fica a falta. vida inteira dentro do sapato. As pessoas não estão conectadas com o próprio corpo. Agora, olha que bacana. Você ficou focando. Mexe dedinho, mexe dedinho, mexe dedinho. O meu, superou todo uma fratura medular É. só com E o não é simples. movimento. Não, tá louco, né? O médico ficou de boca aberta. Ele até rasgou o CRM dele, né? Falou que nunca Não, eu mais nem ia dar. acredito, João. Meu, olha que incrível. Só com o poder da mente. Então, assim, é isso que a gente sempre procura fazer nas meditações, né? Na prática de yoga. Você está fazendo um movimento que seu corpo está acostumado a girar, de repente você gira o corpo para um lado e olha para o outro, né? Você reprograma a sua mente. Você cria novos caminhos neuronais. É isso que Sim. ninguém faz, E né? sabe o que é legal, né? A gente pode estar criando novos caminhos neurais de diversas formas, sabe? Então, tem uma coisa que eu ouvi uma vez e que, tipo, eu falei, mano, isso aqui faz muito sentido. A Uhum. pessoa, como é que a gente quer aflorar o nosso sexto sentido se a gente não tem nem o controle de todos os sentidos? É, Então, é por exemplo, gradativo, né? você só usa a mão direita. Meu, tenta usar a mão A vida esquerda inteira também, né? Tipo, só não escreve com a mão consegue. direita. Quando você começa a se desafiar, tentando explorar os cinco sentidos, Uhum. o seu cérebro cria novos caminhos neurais e o seu campo intuitivo aumenta, porque você está estimulando lá Exato. também. Então, se você tem o domínio dos cinco sentidos, quem dera do sexto, ainda mais, potencializa. Eu aprendi isso, eu acho isso incrível. Então, eu até dou risada, porque eu falo que eu exploro isso já faz muito tempo. Quando eu estava na escola, eu odiava sentar todo dia no mesmo lugar. Eu odiava, eu não tinha. Tem gente que fala, ah, essa carteira é minha, né? Tá escrito o nome da pessoa. Não É, tá, né? Mas ela acha que tá, né? Aquele poder, né? Aquela e posse de desde negócio. pequena você já tinha essa intuição. Não, desde pequena eu era aquela menina que, ah, hoje eu vou sentar na frente, ah, hoje eu tô com a galera do fundão, sabe? Hoje eu tô com a galera da direita, hoje eu tô com a galera É. da esquerda. As minhas amigas ficavam até bravas, nossa, tipo, a gente não consegue acompanhar você. Mas eu queria explorar, sabe? Eu sempre tive esse negócio de explorar, tipo, cada vez que eu sentava no lugar, eu me conectava com uma pessoa que me ensinava algo diferente. E na Sim. faculdade não foi diferente. Cada dia eu sentava no lugar também, sabe? É uma Então, questão simples do dia a dia, mas mas é você uma cria forma de caminhos novos no explicar cérebro. É. exatamente. E eu costumo falar assim, por exemplo, o yoga não está apenas um tapetinho, né? Você leva o yoga para a vida. Então, por exemplo, você vai treinar seu equilíbrio na hora de pôr o tênis. Você vai calçar uma meia, levanta um joelho, respira naquele equilíbrio, veste a meia, depois levanta a perna diferente e vai treinando a sua mente no cotidiano, né? No seu dia a Isso é dia, tão verdade, flexibilidade. isso é tão verdade que quando eu já estava um pouco melhor depois da lesão e eu conseguia já ficar em pé, sabe o que que eu fazia? Eu É, levantava domingo de manhã, eu ia, tipo, eu levantava assim, né? Não é um levantar comum como o de vocês. Era um levantar, tipo, puxa uma perna, pensa, puxa é, outra perna, porque, tipo, eu fiquei isso, assim, sente, né? perdi o movimento, sente. Aí eu levantava. Aí eu ia segurando nas paredes da casa, eu atravessava a casa
porque a cozinha era do outro lado do meu quarto, e eu gosto da cozinha. E eu, tipo, tava todo mundo dormindo. Só que eu fazia isso porque tava todo mundo dormindo, porque minha mãe tinha medo, né, de eu cair, porque eu caía muito fácil mesmo. E eu ia segurando pelas paredes e aí eu chegava na cozinha. E aí, na cozinha, é muito fácil quando a gente tem todos os movimentos, se abaixar, pegar uma Ah, vasilha no armário, você ia abrir a geladeira, só que pra mim não era. é. Pra mim Uhum. era tipo, ah, eu vou abrir a geladeira. Meu Deus, era o braço devagarzinho, tudo. É. Pensa numa câmera lenta, era a Amanda. Só que é a vida real, entendeu? Não é filme. Aí eu comecei a ir pra cozinha e eu explorava esses movimentos. Então eu ia tudo com muita calma. Percebia, né? Percebia. A percepção, ela aumentou muito por causa disso, porque era lento e eu tinha que respeitar, não podia fazer rápido, né? E aí eu ia pra cozinha e começava a pegar as coisas e fazer comida. E como eu passei muito tempo deitada, quando eu me desafiava de fazer essas coisas, algumas vezes acontecia de eu não aguentar ficar em pé e eu simplesmente, bum, ir pro Caia. chão. E aí eu É. não conseguia levantar. Aí muitas vezes minha mãe acordava comigo gritando Ai. que eu precisava de ajuda. Já Aham. teve vezes de eu, tipo, meio que desmaiar, assim, e aí acharem eu, tipo, tô lá, bem Eu salvar. imagino, um processo super Mas difícil. uma coisa que eu nunca deixei é de, tipo, me arriscar, de tentar, de fazer, sabe? Ah, Então eu ia pro banheiro, muitas vezes tentar tomar banho sozinha. Eu apagava várias vezes, eu caía também. Ficou corriqueiro uma época, minha mãe andar com vidro de álcool. Para cada movimento que eu queria fazer, tipo, já queria desmaiar. Eu já queria desmaiar, aham. sabe? E aí ela colocava álcool no nariz, aí eu acordava pra ver. Acordava. Ô, meu, então, Bem doido. e olha que doido, né? Uma coisa que a sociedade atual perdeu por causa dessa vida, do cotidiano, é justamente esse sentir, o perceber. Então, por exemplo, o povo vai comer na hora do almoço, aí sai aquela péssima reunião de trabalho no restaurante, né? Sai todo mundo junto, eles não param para degustar a comida. A pessoa começa a falar do trabalho de novo, não desliga. Para você equilibrar e ativar todos os sentidos e alcançar esses corpos mais sutis, você precisa simplesmente perceber o agora, né? Mas isso desde o momento que você acorda. Você vai acordar, como que eu tô hoje, né? Se olha no espelho, olha seu corpo, vê se você tá mais inchado, se você tá mais seco, o que aconteceu, se você precisa, o que você precisa fazer de manhã. Sente o seu corpo. É isso que as pessoas perderam, né, com essa sociedade louca. O povo já acorda pegando o celular, né? Eu nunca vi isso. Tipo, meu, você quer acabar com o seu dia, já acorda vendo as notificações. Você já perdeu o. Já, Dizem perdeu que assim, tudo. tem muitos os cientistas falam que os primeiros 20 minutos dos dias eles vão reger o dia inteiro, né? Então acorda, coloca uma música tranquila, né? Coloca uma mantrinha que a gente adora tanto, uma música clássica, sei lá, e ocupa a mente com essa percepção, né? Eu acho que a gente precisa olhar para a natureza para sentir o que é a nossa verdadeira natureza. Então, por Uhum. exemplo, os animais quando acordam, o que ele faz? O gurilão bate aqui, né? Estimula o timo, a É glândula que tem no porque meio do peito. esse simples movimento que você faz, a PNL traz muito isso. Quando eu Uhum. fiz o curso de PNL, eu aprendia. Você já fazer um movimento estimulante na Não, cama, porque isso já é, faz liberar mais endorfina ali, aí você liberou não, nem só endorfina isso, como, né? Quando né? você está dormindo, a capacidade respiratória baixa 60%. Então, o seu sangue, quando você acorda, está mais ácido. Você precisa respirar mais, porque o galo, antes de cantar, ele bate as asas, ele estimula aquele. Mas pode perceber, todos os animaizinhos antes, eles se Uhum. espreguiçam. A gente não, já sai correndo, toma aquele banho quentão, fervendo, né? Que tá tudo Já quer errado, né? comer, tá com Joga fome. aquela. Aí vai comer, não para sentir o gosto da comida, tá atrasado, tem que pegar o metrô, devora a comida rapidão, já sai ouvindo aquela música acelerada. Tá tudo. Aí o que acontece? Cria essa legião de ansiosos e deprimidos. Por quê? Porque o povo simplesmente esqueceu de sentir, de se conectar. Daí liga a TV Zona, como você falou, aí tá a cultura do medo, né? Mas 100 mil mortos hoje, e assalto, e terremoto. Meu, imagina a cabeça daquela pessoa, né? A própria Ayurveda, né, fala Metade é assim, verdade e a pessoa acredita em tudo, né? Porque você tá louco, né? metade. Mas é assim. Por isso que a indústria farmacêutica está ganhando cada vez mais dinheiro. Mas, olha que legal. Esses dias, uma amiga minha me mandou foto de uma granola nova que ela achou com cúrcuma, com açafrão, com alecrim na granola, assim, né? Daí eu parei para Uhum. pensar, será que a indústria, a verdadeira culpada? Eu acho que a indústria tá lá para vender.
ela vai vender o que você vai comprar, né? Ninguém tá Exatamente. com uma arma apontada na cabeça da sociedade falando compra Doritos, né? Vai comprar Fandangos. Viu? Não, ninguém te força a comprar remédio, ninguém te força a entrar na farmácia e comprar um Naldecon. Ninguém te força, exatamente. Ninguém te força. Você força porque você Esses foi dias. condicionado. Você assiste tanta TV falando que McDonald's é uma delícia, que aí chega aquele pai de família, trabalhou a semana inteira, vai pegar os filhos e vamos no Mac, né? Vamos ter um momento feliz. Daí aquela criança, desde pequeno, já vai crescendo, conectando a felicidade ao hamburgão do Mac, É. né? Daí tá com uma azia, peraí que eu tenho um Naldecon. Aí tá com uma gastrite, meu, tá tudo errado, né? As pessoas têm que voltar para a natureza do ser humano. Não, faz muito sentido. Eu acho que assim, uma coisa que aconteceu, vou contar aqui. Semana passada, eu e minha amiga, a gente foi no mercado e confesso, para mim tá sendo cada vez mais complicado ir no mercado comum. E desde o ano passado eu já ia no mercado e já era esquisito, sabe? Porque a gente vai trazendo essa consciência mais sustentável, assim, né? E é meio chocante, né? Entender. E aí eu olhei aquele monte de embalagem, assim, no setor de higiene pessoal. Daí eu comecei até a passar mal. Falei, mano, quanta embalagem e tal. Ela falou assim, viu? Se você se sente mal aqui, quem não tem que vir aqui é você. Deu. Verdade. Eu tô indo no lugar, eu tô indo no lugar errado. Né? Até postei esses dias, né? A mexerica. Ai, tão bonita, mas tão tóxica. Porque a mexerica. Porque os alimentos, o hortifruti de mercado, a maioria é com água tóxico e o que é orgânico vem com muita embalagem. Então, acho que a gente entender isso e assumir a autorresponsabilidade e ter respeito, entendeu? Pelo mundo capitalista, por tudo que tá fora, entendeu? Então, assim, se eu não me sinto bem no mercado, eu mesma que tô errado, sabe? Daí ela deu uma paulada na minha cabeça e eu recebi a paulada, entendeu? Mas é engraçado que, assim, nesse processo de autoconhecimento, a gente aprende que a coisa mais importante do mundo é você mesma, né? A gente aprende a autorresponsabilidade. Essa história de ninguém tá te forçando a consumir. Você vai no mercado porque você quer. Aqui em casa, a maioria das coisas a gente compra na feira. A gente compra dos pequenos produtores da região, que graças a Deus a gente tem acesso a isso. Eu sei que muita gente não tem, mas assim, é tudo o orgânico que não, às vezes não vai nem sacolinha. A gente leva a nossa sacola, o carrinho, entendeu? E tenta minimizar isso. E quando você aprende que você só vai consumir aquilo que faz bem pro seu corpo, daí você não quer mais desembalar, né? Você não quer ir no mercado comprar essas porcarias, ou até, desculpa, vou falar de novo, comer animal, né? Porque assim, eu não sou contra os benefícios da carne para o corpo. Eu sou contra o jeito que eles são tratados, né? Você parar para ver como que é um matador, isso tudo vibra, cria uma vibração de medo nos animais que você está ingerindo, né? Cadê a autorresponsabilidade, o auto-amor? Quem se alimenta de medo vibra guerra. Aí tá todo mundo violento na rua, a galera sai se matando, dando tiro, não sabe por quê, né? O problema às vezes está nas coisas tão simples. Começa na mesa de casa. Entendeu? Exato, você tem que ter um equilíbrio de tudo, né? Você não pode ser extremo. Vou deixar de comer 100% de carne. Tá bom, é óbvio, tem os benefícios. Como eu falei, uma carne de galinha de vez em quando é bom. Aquela sopa de tutano, né? Aquele pirãozinho de cabeça de peixe, faz bem pro corpo. Entendeu? Não vou mentir. Agora, assim, o jeito que eles criam um animal que a gente tem que lutar contra. A gente tem que se conscientizar que o mundo não vai sobreviver desse jeito. Eu fui uma vez numa criação de gado e essa criação não era para o abate, era mais para a produção de leite. E eu fiquei encantada quando eu entrei e estava tocando música clássica. E aí tem toda uma comprovação lá, né, deles, né? Não posso falar o lugar onde é criado esses gados, mas é um lugar bem especial, assim. E aí a física quântica está aqui para falar, né, que tudo é energia, tudo é ressonância, tudo é vibração. E que eles fizeram testes e o leite que sai das vaquinhas, por conta dessa frequência da música, né? Ele é um leite 1000 vezes melhor do que o leite comum. E, tipo, o queijo que eles produzem com esse leite é um queijo, assim, maravilhoso. Então, é o tratamento, né? Então, assim, é bem aquilo. Se você dá amor, você recebe amor. E se você tá recebendo ódio, raiva, procura olhar para você e ver o que você tá emitindo. Então, inclusive, complementando, eu vivi fora do Brasil esses últimos anos e em alguns países eu caí em Dubai sem querer e trabalhei numa steakhouse, né? E eles tinham a carne que era essa tecnologia Wagyu, né?
que é aquele boi que nunca se estressou na vida, que recebe massagenzinha, ouve música clássica. Então, antes do abate, eles fazem todo esse ritual de relaxamento, mata o boi para não liberar aquela adrenalina. Então, é a carne mais macia, né? Mas o sabor incrível. Só que aí entra aquela história, né? Tá louco, né? Você vai relaxar o boi para depois matar e fazer a mesma coisa. Mas, enfim. O mesmo que relaxa não pode ser o mesmo que mata. Mas, bom, falta 5 minutos para acabar. Só para finalizar, queria primeiro agradecer, né? A oportunidade de estar aqui, passando um pouco das nossas ideias de doido para todo mundo. Eu acho assim, quando a gente entra nesse mundo, nesse processo de autoconhecimento, a galera acha que se endoidou, né? Mas daí a gente começa a conhecer um monte de doido igual a gente. Aí fala, o caminho não tá tão errado assim. E não deixa a gente ficar sozinho, doido no mundo. Mas, só para complementar o que eu tinha falado antes, né? Nessas práticas de relaxamento, de respiração, indico para quem acompanhou até o final para assistir aquele documentário Heal, né? Que tem no YouTube, que é cura, né? Eu já assisti 3 vezes. Ele é muito bom. Depois pede o link pra gente que a gente passa. E lá mostra um cientista que ele estava fazendo os experimentos e quando ele relaxa a pessoa no processo, no maior, no relaxamento profundo, né? Quando ela acessa esse estado de relaxamento profundo, ela tem uma alta liberação de IgA, né? A imunoglobulina, que é uma célula de defesa do corpo, que defende justamente contra vírus e invasores de fora, né? Então, talvez a resposta para o corona não seja esses medicamentos, as vacinas novas, seja de dentro para fora. O que eu estou falando, aprenda a respirar, aprenda a fazer os exercícios para ativar o pulmão, aprenda a relaxar. É simples, não é difícil. O negócio com o corona é tão de dentro para fora que tem pessoas que não estão com corona e elas mantram no medo e elas têm até os sintomas do corona mesmo não estão com corona. Mas atrai, né? Aí você liga a TV, vê aquele monte de notícia, você cria o processo de estresse do seu corpo. O estresse, ele derruba o seu sistema imune. Se você vai fazer um transplante de órgãos, o médico aplica hormônio de estresse no seu corpo. Para quê? Para desligar sua imunidade. Assim, o seu corpo não vai rejeitar aquele órgão de fora, né? Isso é só estudar. O estresse, o medo atrai, é a porta de entrada para o vírus, né? Porque você elevou o seu nível de estresse, né? Porque está relacionado no campo emocional, a reação física disso é liberar mais cortisol no seu organismo. E o cortisol tá aí para destruir você. E esse é um sistema natural do corpo, né? O sistema de luta ou fuga, ele foi o que trouxe a gente até hoje, né? Só que naquela época, a gente precisava correr dos predadores, né? Então, o que você precisa, de quantos por cento de energia você precisa para isso? 100%. O seu corpo não sabe dosar, né? Se é pouco estresse, é muito estresse. É estresse. Só que hoje em dia, o que é o estresse da galera? São as contas para pagar, é o marido, é a esposa em casa, sabe? Tudo é a televisão. Ele vive no luta ou fuga. Depois não sabe por que tá doente. Depois não sabe por que tá depressivo, tá ansioso. Não pratica um esporte. O único esporte que pratica tem aquela competição, né? Ele tem que ganhar. Correu, jogou bola o jogo inteiro, aí perdeu e chega em casa puto, né? Não adiantou nada liberar o também tem aquilo, né? Tipo, o cara tá com diabetes e aí ele fala que ele tá com diabetes porque o pai e a mãe têm diabetes e aí ele é obrigado a ter diabetes. É outro mito. E não tem nada a ver. Para quem quiser saber um pouco mais, dá uma busca aí sobre o que é epigenética. E não faz sentido você pensar desse jeito, entendeu? Você pode ter uma predisposição, mas quem decide acionar ou não a questão é você, baseado nos seus hábitos, entendeu? Você tem o gatilho, né? Você não precisa puxar aquele gatilho e ativar a diabetes. A diabetes, assim, ó, se seu pai teve e você come na mesma mesa que ele, você tem os mesmos hábitos alimentares que eles, é óbvio que você vai ter também. Agora, você não precisa, é aquela história, seja a ovelha verde da sua família, né? Não precisa viver nesse mundo normal de hoje em dia. Eu acho que o futuro é anormal. Sabe o que eu acho? Que o futuro, ele não é anormal. O futuro, ele é natural. Porque a gente também está testando mais a natureza, aquilo que já habita dentro da gente, que foi perdido. Isso eu aprendi com o Murilo Gun, no curso de reaprendizagem criativa. E eu acho que o futuro, ele é ser natural. Eu acho que é isso, sabe? É voltar para a nossa própria natureza. Voltar para a nossa verdade. Temos 50 segundos restantes e aí eu vou
fechando aqui. Primeiramente, quero agradecer você por estar aqui nessa live, Eu por que agradeço, transbordar gratidão, conhecimento aí pra querida. gente. Muito bom. E também quero aproveitar aqui para pedir para o pessoal seguir a página da Potiara Naturals, Ah, conhecer os produtos. Também seguir o André. O André é um excelente professor de yoga. né? E logo ele vai estar lançando aí um trabalho bem legal no online. Então, vocês vão poder fazer Quem tiver aulas em alguma dúvida, qualquer quiser lugar do falar qualquer mundo. coisinha, pode chamar a gente no direct, tá bom? Gratidão Exatamente. pela conversa maravilhosa. Namastê. Muito Gratidão para quem mesmo. estava acompanhando aí do outro lado também, pessoal. Um Qualquer beijão dúvida, para todo nos mundo. chame. Tchau, Tchau, tchau. tchau.